Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos prosseguindo o nosso devocional, dessa vez com o capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 de Mateus é muito interessante. É um ensinamento em que Mateus reúne várias parábolas de Jesus, que são ilustrações tiradas da vida diária, com coisas reais da vida diária das pessoas, mas uma história contada de maneira fictícia que as pessoas, ao ouvirem, elas se identificam com uma verdade central, com uma lição central trazida por aquelas histórias. Isso é usado, e Jesus usava muito isso no seu ensino. E o que é interessante que aqui para mim, eu acredito que para todos nós, é que Mateus escreve para judeus, você já sabe disso, judeus cristãos, e ele escreve mostrando que Jesus é o rei. Ele reúne aqui essas parábolas no capítulo 13, demonstrando e mostrando que Jesus é o rei que era esperado, o Cristo, um rei ungido, e que ele anunciava o evangelho do reino. Esse trecho costuma ser chamado de parábolas do reino, essa coleção de parábolas ali reunidas por Mateus, porque Jesus fala especificamente sobre o reino. Você nota que ele fala várias vezes: o reino dos céus é semelhante a, ou o reino de Deus é semelhante a. Portanto, Mateus está dizendo para mim e para você de cara, Jesus, a quem nós pregamos, Jesus é aquele que anuncia a chegada do reino, do governo de Deus. O reinado de Deus. O que é isso? É o governo, a vontade, o propósito eterno de Deus desde a criação, entrando na história, se encarnando na história através de Jesus, governando e conduzindo todo o plano de redenção para o seu destino. Portanto, esse é o reino de Deus, é o governo de Deus redimindo, entrando na história humana para redimir, para salvar, para levar ao seu propósito, ao seu governo, à sua vontade plena. Essas parábolas do reino ensinam para os discípulos, perceba nesse capítulo que é para os discípulos que estão perto dele ali que ele explica, eles perguntam e ele explica o significado dessas parábolas. Como discípulo de Jesus, eu me vejo desafiado por ele em tudo isso a conhecer o reino de Deus. Eu me vejo como essa pessoa que quer andar, que quer seguir a Cristo, que quer aprender de Cristo, mas que precisa então conhecer a respeito do reinado, do governo de Deus. Faça isso. Algumas dessas características estão aqui resumidas nessas parábolas. Ele mostra que o reino de Deus é como nós vamos encontrar no reino de Deus resistências, nós vamos encontrar, nem tudo vai ser flores, vai ter o joio, mas ele mostra que Deus governa a sua história, que Deus vai levar a história ao julgamento, vai levar a história à purificação. Ele mostra que o reino de Deus é como um grão de mostarda, o reino de Deus é como um fermento, porque ele cresce. O governo de Deus vai tomar cada vez mais toda a terra. Ele já reina e ele vai implementando dentro da história, da minha vida, da sua vida, cada vez mais o reino dele. Por isso nós oramos, ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, o teu governo, seja feita a tua vontade. Ele também diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido, é como uma pérola preciosa. Isso tudo fala de valor, da prioridade, como nós devemos buscar essa vontade, esse governo de Deus sobre a nossa vida, conhecer o projeto de Deus para a nossa vida como discípulos de Jesus. Ele também fala aqui da parábola do semeador. E essa parábola eu vou encerrar falando sobre ela, porque para mim ela é um dos fundamentos sobre os quais se constroem todos os ensinamentos de Jesus e da palavra. Não é apenas aqui na parábola do semeador que a gente aprende o que está ensinado nela, mas ela é um ensino de Jesus. Você observou que ele mesmo disse: se vocês não entenderem essa parábola, como entenderão todas as demais? Porque essa parábola nos ensina como cuidar da semente, como cuidar da palavra. Se você prestar atenção, o primeiro solo, Jesus diz que aqueles que vivem uma experiência de a semente da palavra cair na beira do caminho e ser pisada são aqueles que não entendem a palavra. E a parábola termina, depois que ele explica a parábola aos seus discípulos, ele termina dizendo, lá no finalzinho da parábola, que aquele que é boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá muito fruto. Eu quero encerrar essa breve meditação perguntando a você: que tipo de solo somos nós? Somos o solo
que entende a palavra, que recebe a palavra, que deixa a palavra cair, criar raízes profundas, que estuda a palavra, que dá à palavra toda essa oportunidade de crescer dentro de nós. Somos uma vida que trata com os espinhos ao nosso redor e que não deixa que nenhuma outra prioridade nos roube o tempo de estudo, de meditação e de obediência à palavra. Nós não queremos ser como esses fariseus e líderes religiosos e boa parte do povo que Jesus fala aqui com os discípulos, que não entendiam a palavra, que ouviam sempre, mas não conseguiam aprender. E ele fala aqui nos versículos que é porque eles tinham um coração insensível, rodeado de tradições, achavam que já sabiam muito, toda uma religiosidade, toda uma vivência constante ali, como a gente, vamos no culto, vamos na igreja, vamos na escola bíblica e achamos que já sabemos muita coisa. Mas nós temos que prestar atenção se aquilo que nós estamos trabalhando hoje não é algo que não tem raízes profundas, e se não tem raiz não vai dar fruto, não vai mudar a nossa vida, não tem transformado a nossa vida, não tem transformado a vida de ninguém, não tem dado fruto. Nós temos que tomar cuidado com essas características. A parábola do semeador, a lição central é: entenda a palavra, aprenda a interpretar bem essa palavra, busque ajuda, peça a iluminação do Espírito. O poder da semente vem do Espírito, mas quem cuida e mexe e revolve a terra e ara a terra somos nós. Ele nos deu essa responsabilidade. Convido a você a orar e a pedir o Espírito Santo para trazer quebrantamento no nosso coração, para que sejamos discípulos que imitam a Jesus no reino, que querem entender a mensagem do reino e que por isso vão zelar por essa palavra, vão buscar entendê-la, aprender a interpretá-la corretamente através dos ministérios que Deus deixou na igreja para nos ajudar, para ajudar você a entender bem essa palavra e você mesmo ler, você mesmo a entender, você mesmo a interpretar coerentemente. Nós oramos para que Deus nos ajude nisso. Aquele que entende a palavra é aquele que frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Nós não queremos um coração insensível, um coração que não valoriza a palavra, um coração como esses que Jesus disse, que não se importam com a palavra de Deus. Que isso seja realidade na nossa vida, Senhor, e que o Senhor nos ajude a valorizar a palavra do reino e nos ajude a crescer no entendimento da Tua palavra, no entendimento do Teu reino, no entendimento do que significa para nós esse projeto do Teu reino, Senhor. Nos ajude a ter um coração humilde, ensinável, para aprendermos com outros irmãos, para aprendermos com outros de todas as formas, de termos e orarmos para que o Senhor nos dê iluminação no nosso coração para entendermos, enquanto estudamos, enquanto criamos raízes, enquanto damos terra, enquanto damos a semente, Senhor, toda a condição de crescer, arrancamos as prioridades, arrancamos tudo aquilo que rouba a nossa prioridade, Senhor, de conhecer o Teu reino através da Tua palavra. Seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos. Deus te abençoe. Prossigamos em conhecer o Senhor através da Sua palavra.